Alívio para Lula e pressão para o Banco Central. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Começando aí esse dia e já com alguns assuntos que é de interesse comum de todos nós. Não só porque a gente vai tratar de política, mas porque a gente vai tratar de economia. E a economia toca a vida de todos nós. A gente sabe que o presidente Lula, uma das suas promessas ao ser eleito presidente, ou aliás até antes de ser eleito, era justamente melhorar a situação de vida do brasileiro. Teve a famosa picanha com cerveja, muita coisa foi falada. O fato é, até agora essas entregas não aconteceram. E o presidente da República elegeu um alvo direto para ser atacado, porque ele culpa de fato a questão dos juros altos no Brasil. E ele não tem erro ao falar isso não, porque de fato, na época que ele governou o Brasil no Lula 1 e no Lula 2, grande parte da melhoria da economia veio decorrente justamente da queda de juros. Agora, como cair os juros se a situação econômica ainda não é estável, Rodolfo Lago? Pois é, esse aqui é o grande problema, né? Enfim, é como você fazer esse ajuste. Pesquisa que o Datafolha publicou ontem, ela deu um certo alívio ali para o Lula. Quer dizer, ela não é... Assim, os números são mais ou menos os mesmos da rodada anterior, mas mostram que o Lula parou de cair, a popularidade do Lula parou de cair. O positivo subiu 1 ponto, passou de 35 para 36, o negativo caiu 2, caiu de 33 para 31. No Palácio do Planalto se avalia o seguinte: primeira boa notícia, parou de cair, porque vinha caindo. Segunda boa notícia, a diferença entre o negativo e o positivo subiu um pouco acima da margem de erro. Então, boas notícias. E a avaliação que se faz é que essas boas notícias, Alexandre, decorrem da percepção da economia, que talvez tenha melhorado um pouco. É onde o governo, mal ou bem, tem conseguido fazer algumas entregas, né? Inflação não subiu muito, desemprego caiu, enfim, houve um pequeno crescimento da economia. Então, é por aí. E é isso que exaspera o Lula, porque se é pela economia que ele tem alguma chance de entregar, até onde ele consegue se relacionar melhor com o Congresso, quando o Banco Central segura a taxa de juros e mantém ela como uma das mais altas do planeta, isso daí exaspera o Lula, porque na verdade é o seguinte: taxa de juro alto, as pessoas não consomem, as pessoas não fazem empréstimo, as pessoas não fazem dívida, e aí elas não sentem tanto a melhora na vida delas, e aí o Lula fica exasperado e se volta às suas baterias para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que virou a geni desse governo. A sinalização que a pesquisa da Datafolha traz realmente é positiva para o governo, por tudo que você disse e ainda por mais um dado. Dos pesquisados, 40% deles projeto que vai haver melhora na economia. Portanto, a economia continua sendo a grande aposta do governo. Agora, justamente neste momento que a economia é a grande aposta, o presidente vai a público e defende com mais força os projetos econômicos, mas ataca ao mesmo tempo o presidente do Banco Central. Ele demonstra claramente que alguma coisa tem que mudar, ou pelo menos, se não mudar, ele já tem um alvo direcionado para falar: o culpado foi você. Isso é fato. Agora, o Banco Central, a gente sabe, vai ter troca de presidente em breve, então isso pode mudar também daqui a um tempo. Hoje tem a reunião do Copom, a famosa reunião que decide justamente sobre a manutenção ou a queda da taxa de juros, já que ninguém acredita que ela vai subir. De qualquer maneira, o presidente, com estes números que a pesquisa traz, ele se sente com mais autoridade para cobrar. Não somente publicamente a forma como o BC trabalha, mas também o Congresso Nacional. E isso já teve efeitos práticos, porque ontem Arthur Lira, presidente da Câmara, já disse que reforma tributária, a parte que falta para concluir, ele quer encerrar agora, antes do recesso parlamentar do meio do ano. Portanto, é prioridade máxima. O governo tendo a reforma tributária de fato concluída e um posicionamento do Banco Central que ele considere, pelo menos, não tão ruim como hoje é avaliado, tem tudo para melhorar no segundo semestre, Rodolfo. Sem dúvida, né? Agora vai depender, enfim, desses posicionamentos do Banco Central. O mercado financeiro está estimando que
o Copom, que o Conselho de Política Monetária hoje, vai manter a taxa de juros em 10,75, quer dizer, ela não vai cair. E faz uma projeção ainda mais complicada para o governo, porque está projetando que talvez ela não caia mais daqui até o final do ano. Agora, tem muita gente achando que pode haver um racha hoje no Banco Central. Né? Que embora muitos imaginem que essa decisão possa ser unânime, outros acham que os nomes que já foram indicados pelo Lula poderão votar por uma taxa de juros menor. Lembrando que Gabriel Galípolo, que é um dos indicados do presidente Lula, pelo menos aqui em Brasília, circula que seria o nome que o presidente gostaria que sucedesse Campos Neto. Agora, é claro, se fizer o que o presidente também está desejando, porque se Galípolo resolver seguir justamente a linha de Campos Neto, já que o Banco Central demonstrou em outras decisões que está dividido o colegiado, aí pode ser que ele fique somente na cadeira que ele está hoje, não evolua para a cadeira de presidente do BC. Por isso é que tem essas pessoas que acham que o Galípolo pode ser uma voz dissonante hoje no Copom. Mas enfim, porque também, só para a gente concluir aqui, um pouco fazer um contraponto, né? Por que também, por outro lado, o Banco Central pode tomar essa atitude mais moderada? Porque não há ainda, né, muita clareza sobre os rumos da economia. Quer dizer, o governo ainda tem dificuldades, o governo tem dificuldades com o Congresso, não consegue muitas vezes aprovar determinadas coisas, tem dificuldades em encontrar ali os números, por exemplo, para compensar a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Enfim, aí com todas essas dificuldades, fica a dúvida se o governo vai realmente conseguir cumprir a sua meta fiscal. E não cumprindo sua meta fiscal, pode haver inflação. Para segurar a inflação, o Banco Central segura os juros. Essa é a coisa pela lógica de quem defende a posição do Banco Central. O fato é que a projeção de economistas, de quem é do mercado, não está boa. A projeção é de um Brasil que vai estar não crescendo no ano que vem, mas talvez estagnado. Porém, a gente sabe também que Lula tem uma grande experiência administrativa e tem uma máxima, Rodolfo Lago, antes da gente concluir, que circula em todas as democracias. Normalmente o segundo ano dos governos é o mais difícil de todos. E justamente esse é o momento que o presidente Lula vive. Pode ser que o terceiro ano mude essa característica, mas daqui a gente vai ter que concluir este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E fica o convite. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.